E finalmente o debate mais aguardado da internet aconteceu. Um debate sobre cultura woke com a participação da Liga Nerdola. Eu não vou chamar esse debate de nerdolas versus lacrolas, em respeito ao outro lado que estava fazendo o contraponto ali, obviamente. Esse lado não se declara lacrola, não se considera lacrola, então respeito aos caras aí, eu não vou tratar dessa forma. Mas foi um debate excelente, na minha opinião. Gostei de ver a argumentação de ambos os lados, mas na resolução ali, na conclusão, na parte final, né? Um dos debatedores, o Miguel Luquia, ele afirmou que saiu do debate ali sem entender o que era objetivamente a chamada cultura woke. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui bem didático e o mais claro possível para explicar não apenas ao Miguel Luquia e de forma respeitosa, tá, que fique claro, mas também a qualquer isentão, qualquer pessoa desavisada que está na internet e que ainda não entendeu o que é esse fenômeno e o que como as pessoas se referem a esse termo, né, o que ele representa basicamente. Então vamos lá, esse vídeo não vai ter edição, a gente vai falar primeiramente aí sobre a repercussão do debate, obviamente, aí tá o print na tela para vocês e já tá com mais de 120 mil visualizações esse debate, e cara, parabéns aí, antes de mais nada, a todos os envolvidos, seja do lado Nerdola, seja do lado Lacrola. Esse é um movimento muito bacana que está mostrando para as pessoas, né, que pode haver debate, que pode haver diálogo e conversas entre pessoas com visões de mundo diferentes, sem haver ameaça, né, sem haver agressão, de que vai sair no soco, que vai arrancar dente, que vai fazer acontecer, etc. Foi um bate-papo bacana. É claro que um momento ou outra coisa esquenta mais, isso é normal, natural de qualquer debate, mas foi, para mim, algo extremamente positivo, principalmente para quem reclama de extremismo na internet, né, de radicalização, de polarização extrema e tal. Eu acho que isso foi um ponto muito interessante e parabéns principalmente aí ao Vilela e a galera do Inteligência Limitada que fez isso ser possível, né? Eu acho que o ambiente de podcast está sendo seguro, cabine de imprensa está sendo mais perigoso recentemente, enfim, quem entendeu a referência entendeu, né? Mas, do meu ponto de vista, foi extremamente positivo. É claro que vai ter vários memes e cortes na internet saindo, que fulano jantou ciclano, que massacrou isso e aquilo. Isso faz parte do entretenimento da internet, né, galera? É zoeira, é piada, é meme, mas eu acho que nenhum dos lados aí tem que pegar ar. Eu acho que foi uma atitude legal de ambas as partes e tomara que isso agora abra as portas aí para que haja mais eventos como esse, né, de diálogo aí entre as partes. Inclusive, eu já queria deixar o canal aberto aqui para os consagrados lá que participaram do outro lado, né, que foi o Pablo do Quatro Coisas, o Luiz Solari, né, Celari, perdão, não sei o sobrenome, mas do Hero Mania, do The Nerds, cara, que eu gostei da participação dele, tá? Ainda que ele tivesse do outro lado, eu achei que ele foi até bem no debate. E o próprio Miguel Luquia também deixar a porta aberta aqui do canal para essa galera. Porta aberta do canal, não. Lá ele, né? Mas estamos abertos aí ao diálogo para trocar ideia, sem brigar, né, cara? Sem se ofender, sem perder o respeito. Então, cara, se quiser conversar, a gente está sempre aí disponível, né? E temos também esse ponto aqui, obviamente, que foi a minha participação lá surpresa, né? Eu mandei uma pergunta lá para os caras, tá aí minha imagem lá. E vocês me envergonham, né, cara? Meus fãs estavam lá, ó, falando Miau Geek toda hora, Miau Geek na área. O pessoal falando aqui, ó, como é que é? Olha o Mafinha, putz, caraca, mano, eu preciso voltar ao projeto urgentemente, né, cara? Olha a minha cara inchada, tô pesando aí 200 quilos já, né, que parece que eu tô no vídeo, mas estamos voltando ao foco, ok? Voltando aos trabalhos aqui normalmente. Mas, pô, vocês me envergonharam na frente lá do Vilela, do público Inteligência Limitada, aí todo mundo me zoando já no chat, mas é normal, né? Beleza. Mandei uma perguntinha lá que, na minha opinião, ficou meio que sem resposta, tá ligado? Todo mundo ciscou pra lá, ciscou pra cá, mudaram de assunto e tal, mas enfim, faz parte, né? Obviamente. E falando especificamente agora sobre essa questão do termo woke, o nosso emo da Liga Nerdola, né, o Wagner do canal Tragicômico, e inclusive queria parabenizar a atuação do Wagner e de todos da Liga Nerdola nesse debate, que foram simplesmente incríveis, né? Tanto Heróis e Mais, com Tony Elvis, grande abraço, quanto o nosso querido Giguinha, mandaram bem demais. E o que ficou claro nesse debate é que o próprio Wagner, né, que meio que se destacou nesse aspecto lá, nesse debate mais ideológico, ele trouxe várias comprovações de como a mídia internacional hoje, principalmente a mídia norte-americana, né,
trata a cultura woke como uma coisa concreta. Eles usam o termo woke em suas manchetes, em várias matérias, etc. Tanto a mídia norte-americana, com grandes jornais ali falando sobre esse assunto, quanto também a mídia brasileira. Então o Wagner trouxe lá como está comprovado já para muitas pessoas que isso é um fenômeno real, que isso existe, mas algumas pessoas ainda não conseguiram perceber, né? Eu tô mostrando esse tweet para vocês aqui um pouco antigo, ele foi do ano passado, né? Tem um ano, e foi quando lançou o filme Ficção Americana, American Fiction, que é um filme que eu já cansei de recomendar pra galera. É um filme que aponta exatamente esse problema da cultura woke. É claro que o filme não menciona isso explicitamente, mas eu mostrei aqui, na verdade, um artigo do The Washington Post. Aqui tem a opinião de vários colunistas do The Washington Post sobre o filme, e vários desses colunistas usam o termo woke. Usam, inclusive, woke liberals, como vocês podem ver aqui, ó. Então, muitos colunistas lá que assistiram o filme entenderam o filme como uma crítica a essa cultura woke, isso já no ano passado, ok? Não agora, imagina agora, né? Mas isso ficou muito escancarado e só tô dando um exemplo para vocês de como esse termo já é utilizado pela mídia mainstream norte-americana. Ele é um termo tão controverso que divide a esquerda norte-americana. O próprio Partido Democrata vem tentando ao menos, né, fazer uma autocrítica sobre isso. Os próprios famosos aí, comunicadores, né, do mainstream também fazem críticas nesse sentido, que é uma galera mais progressista, mas que não concorda com essa cultura especificamente que tomou conta do Partido Democrata norte-americano. Bem, e falando exatamente agora sobre essa questão da agenda woke, vamos explicar aqui de uma forma didática para o Miguel Loquia, perdão, tô até me confundindo, mas de uma forma respeitosa, não vai ter meme, não vai ter zoeira, e porque isso aqui não é sobre o Miguel Loquia, não é um ataque pessoal, não recomendo que ninguém vá lá xingar o Miguel ou qualquer pessoa do outro lado nesse debate, ou tendo inteligência limitada, né, ir lá ofender ninguém nem nada. Mas é bom a gente aproveitar esse momento para explicar, de fato, de forma concreta, o que é a cultura woke, né? Tem um tweet aqui de um militante que eu vou usar como exemplo, né? Que ele fala basicamente a mesma coisa que o Miguel Loquia, né? Ó, a falta de critérios objetivos na escolha do que é woke e do que não é, já prova que é uma alucinação dos nerdolas, né? O cara falou isso. E eu respondi ele falando aqui exatamente o seguinte: é claro que para a militância que não sabe a diferença entre homem e mulher, que fala em crianças trans e que canta o hino nacional com desfiles destes, vai ser difícil entender mesmo. Mas é bem simples de explicar. Quer entender o que é o woke? Basta se olhar no espelho. E assim, eu não tô falando que esse é o caso do Miguel Loquia, mas existe boa parte da militância que, deixa eu ver como é que eu vou me expressar para não gerar uma treta, né? Mas que age de forma cínica, não há outra palavra, né? Os militantes, justamente para esvaziar o termo, para causar essa confusão, eles fingem que não sabem o que é a cultura woke, que é um termo vazio, vago, que não tem como você colocar ali de uma forma concreta o que isso se refere. Então é por isso que a gente vai fazer esse vídeo agora. E eu não vou dar a minha opinião para explicar para você o que é a cultura woke. Vamos pegar uma opinião mais neutra possível. E por isso que a gente vai procurar aqui uma inteligência artificial para explicar para a gente o que é a cultura woke. E obviamente que em cima disso eu vou contextualizando algumas coisas. Eu respondi esse tweet, inclusive, falando exatamente isso, ó. Sempre desconfiem dessa conversinha de lacrador incubado. Uma breve busca e a IA responde. Aqui botei o print, né, da IA, que a gente vai, inclusive, aproximar aqui pra gente ler juntos. Essa foi a resposta do Grok, né, que eu utilizei no Twitter. E eu perguntei, o que é cultura woke? E a resposta foi a seguinte: a cultura woke é um termo originário dos Estados Unidos que inicialmente significava estar alerta ou despertar para questões de injustiça social e racial. Aqui estão alguns pontos importantes sobre a cultura woke: origem e evolução. O termo woke tem suas raízes na comunidade afro-americana, onde stay woke foi usado para alertar sobre a discriminação racial e a violência policial. Uma das primeiras utilizações registradas foi em 1962 por William Melvin Kelly no The New York Times, no artigo If You Are Woke, You Dig It. A expressão ganhou destaque novamente no final da década de 2010 com o movimento Black Lives Matter, expandindo-se para incluir uma gama mais ampla de questões sociais e políticas. Então veja bem,
Esse é o resumo histórico do termo woke, né? Ele surgiu como stay woke, que seria, traduzindo aqui para o carioquês, ok, do Brasil, seria mais ou menos o termo fique ligado, porque a gente está falando de uma época de um Estados Unidos extremamente racista e segregacionista. Então, esse termo surgiu entre o movimento negro para falar pro cara, ó, fica ligado aí, andando na madrugada, de ser abordado por um policial racista ou sofrer algum tipo de opressão e tal. Era esse o sentido que, para mim, é um sentido completamente importante, tá ligado? Entendam como esse termo surgiu de forma positiva e necessária, ok? E a gente vai ver agora o que aconteceu com esse termo agora nos tempos modernos, né? Digamos assim. E aqui diz o seguinte: significado contemporâneo. Atualmente, o termo woke se refere a uma consciência crítica sobre temas sociais, políticos e econômicos, especialmente relacionados a racismo, sexismo, direitos LGBTs e justiça social em geral. Ser woke significa estar consciente dessas desigualdades e buscar ativamente maneiras de combater a opressão sistêmica. Então, eu estou trazendo esse ponto para vocês entenderem que quem esvaziou o termo woke foi os próprios liberais, entre aspas, né, norte-americanos, os próprios militantes do Partido Democrata pegaram esse termo, que era estritamente ligado a uma causa racial muito necessária, como estou explicando para vocês, e englobou várias outras causas ali, de vários outros tipos de movimento, como se fosse tudo no mesmo balaio. E se você abraçar uma causa, você tem que abraçar basicamente todas as outras. Então, vocês entenderam? Quem fez esse termo woke perder o significado não foram os nerdolas. Muito pelo contrário, primeiro porque não fomos nós que criamos esse termo, como vocês podem ver, né? Foi a própria esquerda, digamos assim, e eles mesmos problematizaram esse termo a um ponto de esvaziá-lo, dele ser qualquer coisa ligado à política progressista. Entendeu? Então, tipo, por isso que o termo perdeu o significado, graças aos militantes ficarem problematizando, e não apenas isso. Vocês veem que na intenção de enfraquecer a crítica que se tem hoje aos exageros desse movimento, a tática é exatamente a mesma. Eles tentam esvaziar aí esse termo, falando que perdeu sentido, que não sei o quê. Pô, é a mesma coisa que eles fazem com bigodismo. Hoje em dia, tudo é bigodismo do bigodinho da Alemanha, daquele partido lá, que você tá ligado no que eu tô falando, né? Bebeu leite é bigodismo, o cara deu um tchau é bigodismo, etc. Então, é assim que funciona esses militantes, tá ligado? Eles vão lá, eles são os grandes responsáveis por desconstruir um termo e depois eles vêm reclamar que o termo tá vazio, sacou? Mas, enfim, quem tem esse pensamento crítico ou um pensamento neutro, tá? O isentão, esse vídeo também é para você, se você ainda tá por fora, vai entender o que é a cultura woke e como ela foi, né, de um aspecto positivo para sofrer críticas atualmente por parte de algumas pessoas, no caso aqui, né, da gente da Liga Nerdola. E vamos lá, ó, críticas e perspectivas. A cultura woke é vista por alguns como um movimento progressista que promove a inclusão, a diversidade e o reconhecimento das injustiças históricas. Porém, tem sido alvo de críticas, especialmente de setores conservadores e de alguns centristas. Olha aí vocês então, tá ligado? Você pode criticar a cultura woke também. Não precisa ficar com medo não de ser confundido com o nerdola. Aqui a gente não tem vergonha de ser nerdola, mas se você sente medo, né, de ser cancelado, etc., pode criticar, não tem problema. Mas enfim, vamos lá. Que acusam de excessos, como a cultura do cancelamento e o uso coercitivo da linguagem para impor mudanças sociais. Entenderam o que a gente sempre falou para vocês? Que esse movimento ele se tornou tão ideológico que ele não está mais preocupado em realmente combater o preconceito ou injustiças. Eles querem instrumentalizar essa pauta para perseguir desafetos, né, pessoas que têm uma visão de mundo diferente e às custas, né, do cancelamento dessas pessoas promoverem a si mesmos, né? Como a gente sempre falou aqui, é uma forma de você sinalizar a virtude e usar o outro como escada, né? Usar uma pessoa, um desafeto como um trampolim para você cancelar a pessoa e se promover. Basicamente é isso que se tornou a cultura woke hoje na internet. Mas vamos lá. Críticos afirmam que o movimento pode levar ao extremismo, onde a busca por justiça social se transforma em uma imposição ideológica que pode suprimir a liberdade de expressão e criar uma nova forma de censura. É o que a gente vê hoje em dia, inclusive, o próprio CEO do Meta, né, do Facebook, já reconheceu isso publicamente e já voltou atrás em várias mecânicas que eles colocaram de controlar ali fake news na internet. Então, todo o resultado dessa cultura woke já está comprovado amplamente, né, na mídia.
E a gente vê agora a IA aqui resumindo isso tudo para vocês entenderem que não é algo vago, que não é algo vazio. É algo muito bem hoje discriminado por ambas as partes, né? Tanto a pessoa mais progressista que critica essa cultura woke, quanto nós aqui conservadores. Mas vamos lá. Impacto cultural e político. A cultura woke influenciou significativamente a mídia, a educação e a política, com uma maior inclusão de narrativas diversas em filmes, séries e políticas públicas. No entanto, também se tornou um ponto de contenda política, especialmente nos Estados Unidos, onde se tornou um termo pejorativo em alguns círculos conservadores. A gente pode falar que foi aqui na Liga Nerdola. No nosso círculo, se tornou realmente um termo pejorativo. Vamos lá. Sentimento em redes sociais. Nas plataformas como o X, antigo Twitter, a discussão sobre o woke varia desde explicações e defesas de suas origens e intenções até críticas severas, denunciando-a como prejudicial aos valores tradicionais ou à liberdade de expressão. A cultura woke, portanto, é um fenômeno complexo, com uma multiplicidade de interpretações e implicações, refletindo tanto um movimento de conscientização social quanto um campo de batalha cultural e política. Cara, eu achei esse final aqui muito bom, porque o final tá falando, basicamente, para essas pessoas, né, que, olha, para mim é um termo vazio, que realmente é um termo complexo e que existem diferentes interpretações, mas essas interpretações estão aqui todas com os nuances necessários para vocês. Vai ter uma galera que vai discordar de algo ser lacração ou não, o que aí sim já é algo bem subjetivo, obviamente. E esse é o ponto, né? Isso é subjetivo porque se torna mais uma impressão pessoal de alguém. Mas no final das contas, tem aqui, né, cara, tudo bem estipulado de o que é cultura woke, como esse movimento surgiu, o que ele se tornou nos tempos modernos, atuais, né? E não há problema nenhum você comentar sobre isso. E você pode criticar nerdolas que estão passando dos limites, que tá vendo lacração onde você acha que não tem. Aí já é outro ponto, né? Mas enfim, a gente pode ver que esse termo foi perdendo o significado graças aos próprios militantes, ok? Porque ele começou com uma coisa ligada a um combate antirracista e hoje virou pauta progressista sobre qualquer coisa. Ah, o racismo climático é uma pauta woke, entendeu? Ah, pronome neutro é uma pauta woke. Como se fossem a mesma coisa, entendeu? Como se fosse tudo... se você defende uma coisa, tem que defender automaticamente outra. Basicamente é isso. Enfim, já me alonguei demais nesse vídeo. Eu queria terminar aqui parabenizando novamente todos envolvidos nesse debate. Novamente, né? Parabéns ali. E eu acho que esse vídeo aqui tá explicando para vocês, né? Pelo menos para alguém que de fato queira entender o que é a cultura woke, o que é esse movimento, de forma aberta, né? De forma sincera e que não quer agir de forma cínica como muitos militantes, né? De fingir que não sabe o que é a cultura woke, porque esse termo é muito vago, quando na verdade eles que são os experts, né? Em desconstruir termos, em problematizar termos, até que ele perca basicamente o seu real significado. Aqui da Liga Nerdola, o termo significa exatamente isso. Ele ganhou esse teor pejorativo por causa dos exageros dessa militância que prejudicaram muito, né, cara, o debate público, gerou censura nas plataformas, etc, 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 coisa que quem acompanha a Liga Nerdola já está bastante aí por dentro do que aconteceu, beleza? E é isso, pessoal. É claro que esse foi um vídeo mais didático, né? Eu acho que o mais claro possível, mas quem discorda, fique à vontade. Eu acho que é impossível você negar a existência desse movimento, dessa cultura woke, de uma forma sólida, né? De uma forma concreta. E é claro que você pode discordar, obviamente, da opinião de algumas pessoas sobre a cultura woke, mas que é um movimento real e bem definido, tá aí. Bem especificado para todos vocês. E agora comentem o que vocês acham tudo, comentem o que vocês acharam do debate, quem venceu o debate, os nerdolas ou os lacrolas, entre aspas, calma, a zoeira é pra rir, é inevitável que vai acontecer essas brincadeiras, né, mas eu acho que o importante aqui foi a conversa, foi a trocação de ideia e o grande vencedor foi a internet por ter esse momento aí de puro entretenimento, beleza? Enfim, é claro que essa é apenas a minha opinião, quero saber a de vocês, comentem aqui no chat, comentem aqui nos comentários que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Muito obrigado a todos pela audiência e até o próximo vídeo. O Superman é gay, o Thor é uma mulher, eu quero um Pantera Negra branco. O Máscara virou um blade, caça fantasmas mulher, eu quero um Pantera Negra.